Olá, você está no canal EQM Feita de Luz. Hoje nós vamos conhecer a história da Nancy Dennison. A Nancy se formou em bacharelado em psicologia e bacharelado em biologia química e fez doutorado em jurisprudência. Ela se aposentou recentemente do exercício da advocacia, em que trabalhou por 36 anos como advogada na área de saúde em Ohio. A Nancy agora escreve livros e dirige oficinas detalhando as suas memórias de uma extensa experiência após a morte, depois da sua morte em março de 1994. Depois dessa experiência, a Nancy deixou a segurança do seu escritório de advocacia e montou o seu próprio escritório. Obteve a licença de piloto particular e se tornou uma detetive particular licenciada. Ela continuou com seus serviços comunitários nos conselhos da administração da Columbus Cancer Clinic e da National Church Residences. A experiência além da morte proporcionou a Nancy a oportunidade única de ver a vida humana na perspectiva de alguém que se transformou em um ser de luz, como os seres de luz que outras pessoas relatam em suas EQMs. A Nancy aprendeu a manifestar conscientemente a realidade, manter vários níveis simultâneos de autoconsciência, acessar o conhecimento universal em uma ampla variedade de assuntos, reconhecer e experimentar o amor incondicional, aplicar técnicas de autocura e utilizar muitas outras habilidades naturais por nós e por nossa espiritualidade. Durante a sua experiência de vida após a morte, ela viu a história do planeta Terra e como a religião se desenvolveu e foi agregada ao tecido da evolução humana. Justamente no momento que Nancy deveria se fundir por completo na fonte, ela decidiu retornar ao seu corpo para trazer de volta as mensagens de esperança e amor. Ao tentar interpretar o relato da Nancy, fiz algumas reflexões que quero compartilhar com vocês. Eu tive uma certa dificuldade na compreensão e precisei ler e reler alguns trechos. As pessoas que tiveram a experiência de quase morte falam sobre a dificuldade de contar as suas histórias através das limitações das palavras. Ao ouvir os relatos, nós podemos perceber que às vezes acontece um distanciamento da pessoa em sua tentativa de se fazer entendida. O que se tornou óbvio para ela pode ser quase incompreensível para quem nunca viveu uma experiência, mesmo falando na mesma língua. Normalmente, temos dificuldade de interpretação caso não estejamos absolutamente atentos e conscientes que a pessoa está falando de uma perspectiva de quem esteve do outro lado. Recentemente, eu estive em uma viagem turística. Encontrei pessoas de todos os lugares do mundo e presenciei situações e comportamentos espantosamente diferentes do meu e da cultura que estou inserida. Tão diferentes a ponto de, no primeiro momento, não saber o que estava acontecendo, se as pessoas estavam expressando gentileza ou estavam sendo impacientes. Se inseridos em outra cultura, às vezes não temos como compreender o comportamento dos nossos semelhantes, imagina como nós, na experiência física da terceira dimensão, poderíamos interpretar as percepções e experiências de quem esteve em outras realidades dimensionais. Na história da Nancy, os seres de luz que ela encontrou do outro lado aproveitou a sua passagem para experimentar através das suas memórias de experiência terrena como seria viver como um ser humano. Enquanto nós, que não tivemos uma experiência de quase morte, tentamos entender o outro lado através dos relatos de EQM. Durante esse vídeo, eu vou escrever alguns trechos que achei complexo para minha compreensão. Talvez seja para você também. Então, podemos pausar e refletir para tentar alcançar um pouco mais de profundidade o que foi compartilhado em uma única frase. Essa é uma das experiências que precisaremos rever de tempos em tempos para entender e expandir a nossa compreensão do que a Nancy tenta compartilhar.
Em 2001, enquanto estava incapacitada por uma infinidade de problemas físicos, a Nancy começou a escrever as suas memórias do que tinha experimentado e aprendido na vida após a morte. Esse esforço resultou em um manuscrito de quase 700 páginas. Ao longo dos anos, ela dividiu o material em 3 livros e procurou uma editora. O seu primeiro livro, cujo título traduzido seria De Volta, Retornando à Fonte por Respostas, foi publicado em 2007. Depois desse livro, ela recebeu tantas perguntas dos seus leitores que decidiu publicar o segundo livro, cujo título eu não consegui fazer uma tradução, mas, interpretando, seria Guia de Retorno. Publicado em 2009 em formato de perguntas e respostas, com explicações de como a perspectiva humana difere da nossa perspectiva espiritual na vida após a morte e da própria perspectiva da fonte. 2 anos depois, enquanto lutava não apenas para conciliar a sua fé católica com o que aprendeu no céu, mas também contra um câncer de mama metástico em estágio 3, publicou o seu terceiro livro. O título desse livro traduzido seria Por Trás das Crenças, revelando verdades eternas escondidas nas religiões. Mesmo durante a sua árdua batalha contra o câncer, ela ainda respondia e-mails e perguntas feitas pelos seus espectadores no YouTube. Em 2016, transformou essas perguntas e respostas em seu quarto livro, cujo título traduzido seria Respostas de Além da Vida, publicado em 2018. Quando você curte e comenta sobre o nosso conteúdo, o YouTube entende que você gosta do nosso canal e passa a te enviar os nossos novos vídeos. O nosso canal já tem mais de 25 histórias. Você já assistiu às outras? Agora vamos conhecer o seu relato. A minha experiência de quase morte foi diferente de qualquer outra que eu já conheci. Eu era uma pessoa muito intelectual, cheia de saberes, entendimentos e percepções sobre as verdades do universo e mergulhei mais fundo na vida após a morte do que pensei ser possível em um EQM. Evoluí para níveis mais elevados da existência de uma maneira que jamais sonhei ser possível. A morte do meu corpo no dia 14 de março de 1994 foi ocasionada por uma reação a um procedimento com agulha projetada para localizar, posteriormente cortar e remover 3 lesões potencialmente cancerígenas em meu seio. O procedimento havia demorado muito mais do que esperado e teve que ser repetido para que o marcador de arame ficasse suficientemente profundo no tecido mamário. Foi doloroso e emocionalmente traumático para o meu corpo. Eu estava sozinha quando eu morri. O radiologista e o técnico de radiologia me deixaram sozinha para realizar suas outras tarefas, incluindo a revelação do 8º conjunto de filmes de mamografia. Os estágios iniciais da minha EQM foram bastante padronizados. Deixei o meu corpo, fui para a luz, experimentei o amor incondicional, paz, alegria, aceitação irresistível. Conheci seres de luz e fiz uma revisão de vida. O que foi drasticamente diferente da minha EQM foi o que eu aprendi durante esses estágios, bem como o que aconteceu comigo durante e depois da minha revisão de vida. Quando entrei na luz pela primeira vez, não vi nada além de luz. Não vi nada e não senti nenhum cheiro. Eu estava sozinha com os meus próprios pensamentos. Esses pensamentos, no entanto, eram dramáticos. O principal deles foi a percepção de que eu não sou um ser humano. O que eu estava chamando de minha alma é de fato quem eu realmente sou. E quem eu realmente sou não é um ser humano, mas sim um ser espiritual que existe separadamente e habita um corpo humano animal. Além disso, o animal humano que eu habitei tem a sua própria vida, pensamentos, emoções
e personalidade, e é perfeitamente capaz de viver o resto da sua vida sem mim dentro dele. Muitos mais saberes invadiram a minha mente enquanto eu estava na luz. Me preenchi instantaneamente não apenas com o conhecimento no sentido acadêmico, mas também com a compreensão profunda que só a experiência pessoal pode dar. Eu experimentei essas verdades tão profundamente como se as tivesse vivido. Um dos assuntos depositados na minha mente foi sobre como o tempo não existe em todos os lugares do universo, mas apenas para seres que marcam o tempo, como seres humanos, que medem os intervalos de experiências. A certa altura, observei o meu corpo ainda sentado na cadeira da sala de mamografia do departamento de radiologia a uma distância abaixo e atrás de mim. Eu o vi pela parte de trás de uma cabeça de um corpo humano. Era como se eu estivesse olhando na parte de trás da minha cabeça. Ver o meu corpo e não sentir nenhum apego por ele me fez questionar pela primeira vez se eu havia morrido. Eu disse para mim mesma: não, eu não posso estar morta. Eu não atravessei túnel de luz e definitivamente estou na luz. Imediatamente eu fui cercada por um túnel de obras de barro em cores e detalhes vívidos e brilhantes, com uma referida luz no final. Embora o túnel fosse tão real quanto qualquer coisa que experimentei na Terra, eu sabia que com certeza não estava em um túnel. Então, não me enganei com a sua aparência. Ao perceber que eu não estava enganada, uma enxurrada de conhecimento sobre a manifestação da realidade inundou a minha mente. Percebi que através dos nossos pensamentos, todos nós manifestamos constantemente o que chamamos de realidade física, e que a limitação dos nossos sentidos humanos é a única razão pela qual somos levados a acreditar que essa realidade é real. Você pode imaginar como eu fiquei pasma com essa informação? Eu não estava querendo acreditar nela, então eu tentei manifestar conscientemente um pouco mais para testar a sua veracidade. Provei a mim mesma que, de fato, temos a capacidade de manifestar o que os humanos percebem como realidade física, concentrando a nossa atenção e intenção ao fazê-lo. Depois que percebi que eu estava morta, olhei novamente para a luz. Neste ponto, eu estava de volta à crença de que devemos entrar na luz para entrar na vida após a morte. Eu tinha esquecido que eu já estava na luz porque a força do meu sistema de crenças superou o meu senso de localização. Então, eu vi 5 luzes de diferentes matizes à distância. Eu pensei comigo mesma: essas figuras. Eu devo ir para a luz e pegar 5 delas e ter que escolher uma. Tenho que escolher a certa. Uma voz que não era minha entrou na minha mente com as palavras: apenas escolha uma e siga. Compreendi instantaneamente que todas levavam ao mesmo destino, à fonte do nosso universo. Quando olhei novamente para as luzes, 5 seres de luzes pareciam ter vindo de dentro delas. Reconheci esses seres de luz como meus amigos, almas gêmeas queridas e amadas, e sabia com certeza que eu também sou um ser de luz e que eu estava em casa. Esses amigos se comunicavam comigo por telepatia mental e principalmente por meio das emoções. Suas emoções podiam ser interpretadas em inglês como "Welcome home", bem-vinda ao lar. Nós corremos na frente do resto porque mal podíamos esperar para te ver. Nos conte tudo sobre a sua vida humana. E é claro, eles se comunicavam em intenso amor incondicional, alegria em me ver, aceitação e curiosidade sobre a minha aventura na vida humana. Minha sensação é que elas estavam extremamente ansiosas para observar a minha vida como Nancy. Em resposta,
repassei cada segundo dos eventos da vida da Nancy e informações sensoriais de uma vez só para eles. Esses seres de luz entraram literalmente nos eventos da minha vida, como eu mesma e outras pessoas ao meu redor. Viveram esses eventos como se fossem realmente eu fazendo isso. Achei estranho na época, mas depois aprendi como isso é normal em estágios evolutivos superiores. Enquanto os meus amigos apreciavam a minha revisão de vida, lembranças da minha vida eterna enchiam a minha mente. Eram centenas de vidas físicas em humanos e outras espécies, bem como milhares do que chamaríamos de anos vividos no que eu diria ser a sociedade dos seres de luz, e o que também poderia chamar de vida entre vidas. Fiquei surpresa como eu poderia ter esquecido tudo. O saber me informou que quando um ser de luz como eu entra em um humano como a sua alma, ele utiliza apenas uma parte da sua energia total. O resto da energia do ser permanece na luz e continua evoluindo à medida que observa as experiências de uma parte da alma. A reintegração da minha memória como um ser eterno com a memória da minha última vida humana completou a minha transformação de volta ao meu estado natural de ser de luz. Logo, percebi que tinha acesso a todo o conhecimento do universo. Eu tinha acesso ao conhecimento que chamo de conhecimento universal, apenas concentrando a minha atenção e intenção no que eu queria saber. O meu processamento de pensamentos era tão acelerado que eu era capaz de absorver instantaneamente quantidades fenomenais de informação. Eu queria saber as respostas para todas as minhas perguntas espirituais urgentes. Então, eu procurei no conhecimento universal as respostas para: o que é Deus? O que é a fonte? O que eu sou? Como o universo foi criado? Por que o universo foi criado? Qual o propósito da vida? E a vida como ser humano? O que a fonte espera de mim enquanto eu estiver em forma humana? Onde está o céu? O inferno? Qual a religião correta? As respostas que eu recebi estão no meu primeiro livro. Ao receber o saber sobre todas essas questões, fiquei muito chateada por ninguém ter me dito isso antes, e como a vida e a morte são simples. Eu queria saber por que a religião havia falhado comigo a esse respeito. Em resposta, uma espécie de documentário do desenvolvimento da religião entre os humanos ao longo de 3 épocas da Terra, incluindo a terceira, que mostrava o futuro da humanidade, passou pela minha mente. O meu manuscrito intitulado Backwards Beliefs expõe o que eu me lembro deste documentário. Depois de receber a minha parte de conhecimento universal, percebi que eu poderia entrar nos meus amigos de luz e viver as suas vidas eternas como eles acabaram de fazer com a minha vida humana. Então, eu fundi a minha energia na deles e formamos um ser coletivo de 6. Eu poderia, ao mesmo tempo, experimentar a mim mesma como a personalidade que sempre conheci como eu mesma, bem como experimentar a vida de um dos meus amigos como se eu fosse ele. Ou poderia experimentar como era ser um ser coletivo. Compreendi na época que viver desta maneira era um estágio evolutivo além dos seres de luz, cujas vidas perceberíamos como seres individuais, discretos, com corpos espirituais. Neste estágio de consciência, não havia estado de ser, apenas uma experiência mental ou existência consciente. Em última análise, minhas almas gêmeas e eu decidimos juntos, como um ser coletivo, nos reunir novamente ao resto de nós. Eu compreendi que esse termo em nossa língua seria a fonte da ação, a entidade que os humanos chamam de Deus.
Neste momento, durante a EQM, experimentei um movimento semelhante ao que sentimos como humanos. Até este ponto, tudo parecia transpirar dentro da minha própria mente. Mas a partir daí, a nossa entidade de 6 seres mesclados pareciam avançar cada vez mais fundo na luz para se juntar ao núcleo da fonte. À medida que nos aproximávamos, entendi cada vez mais sobre o universo e nosso lugar dentro dele, bem como a minha própria natureza como parte da fonte. Ficou dolorosamente claro para mim que todo o universo transpira exclusivamente dentro da mente da fonte. Existe apenas um ser em nosso universo, a fonte. Então, experimentei intimamente o conhecimento de que eu sou literalmente parte dos pensamentos da fonte. A ilusão de que eu estou separada dela é um presente da fonte para si mesma, para que a fonte possa explorar completamente a sua própria personalidade e criatividade. Em algum momento durante esse processo, decidi que eu poderia fazer melhor. Eu poderia viver melhor a vida da Nancy e devolver à fonte essa experiência mais do que tinha feito antes de morrer. Eu queria apaixonadamente compartilhar com os meus companheiros, seres de luz, em forma de alma, a verdade de quem realmente somos e a simplicidade da vida como parte da fonte. Essas emoções aparentemente impeliram o meu retorno ao corpo em um processo traumático de saída da luz. Mas, enquanto eu girava sem fôlego de volta à carne humana, fiz o meu melhor para lembrar o máximo que pude para compartilhar este conhecimento com outras pessoas em meus livros. Então, gente, esse foi o relato de hoje. Eu aprendi muito com ele, eu espero que vocês também tenham aprendido e que nós possamos fazer o melhor que podemos para um dia retornar com a nossa experiência humana de volta para a luz. Se você gosta de escutar experiências tão maravilhosas e transformadoras que nos traz esperança, por favor, considere se inscrever no nosso canal, deixe a sua curtida e faça um comentário do que você achou do conteúdo do vídeo. Se você gostaria de colaborar com o nosso canal, mas você não sabe o que comentar, deixe a data e o horário que você está assistindo esse vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui. Canal EQM, feita de luz.